Olá, bem-vindo à nossa aula de revisão de bioquímica celular. Então, sem demora, sem enrolação, a gente vai de forma objetiva, de forma pontual, ver as características gerais dos compostos orgânicos e inorgânicos. Vamos lá para a nossa aula então? Bora estudar bioquímica celular! Vamos iniciar a nossa aula então com os sais minerais, que são íons que são utilizados então para ativar algumas vias metabólicas e também ele faz parte na constituição da estrutura dos seres vivos. O primeiro dos sais minerais então será aqui o cálcio. Cálcio esse então que participa então da formação dos ossos e dos dentes, atua também na coagulação sanguínea, ativando a tromboplastina e também na contração muscular, porque ele estará armazenado lá dentro do chamado, vamos lá, aqui retículo sarcoplasmático. A gente deve lembrar também que esses sais minerais, eles na sua carência terão problemas na formação dos ossos, que estarão fracos, e os dentes também, dificuldade na coagulação sanguínea e, claro, as contrações musculares também estarão tendo seus problemas como cãibras e espasmos musculares. O próximo sal mineral é o fósforo. Esse fósforo também participa aqui da formação dos ossos e dos dentes, quando ele forma o chamado, olha lá, vamos aqui, neste caso, o fosfato de cálcio. Certo? Então seguimos porque o fósforo também irá participar da constituição dos ácidos nucleicos e do ATP, na formação nos nucleotídeos, na constituição do grupo ou radical fosfato, e lá na membrana plasmática também, porque ela é formada por uma bicamada fosfolipídica. A falta de cálcio leva à possibilidade de fraturas ósseas e uma musculatura atrofiada. Já o ferro, importante elemento também do nosso organismo, porque ele participa na constituição de uma metaloproteína denominada de hemoglobina, responsável pelo transporte de gases nas nossas hemácias, gás carbônico e oxigênio, e da mioglobina, que está dentro lá dos miócitos, células musculares. A gente sabe que a falta de ferro leva principalmente à anemia, certo? O nosso próximo sal mineral é o iodo. Iodo esse que participa da constituição do hormônio da glândula tireoide, que é a chamada, vamos lá, olha aqui, tiroxina. Tiroxina essa que só funciona quando ela está ligada ao iodo. A pessoa que tem deficiência de iodo tem o chamado hipotireoidismo, certo? Que leva ao cansaço e à obesidade. E pode ser relacionada também ao bócio carencial, que é o inchaço da glândula tireoide, que tenta ter um efeito compensatório, produzindo maior volume de hormônio tiroxina, só que não funciona porque não tem iodo. O próximo sal mineral é o magnésio, com uma série de funções, mas a gente sabe que entre as principais funções está o relaxamento muscular. Se o cálcio faz a contração, o magnésio faz o relaxamento. E aí ele também está relacionado na parte da estrutura inorgânica dos ossos, na formação, então, dos ossos e dos dentes aqui, mas também ele funciona no sistema ativador dos sistemas de energia, quando a gente fala na constituição da clorofila. A falta de magnésio, então, ele leva uma hipersensibilidade. Ao frio e ao calor. Seguimos porque temos ainda
Deixa eu só fazer um detalhezinho. Ao frio e ao calor. Olha aqui, L. Seguimos porque temos aqui dentro ainda o sódio e o potássio. Sódio e potássio importantes porque eles fazem a bomba de sódio e potássio utilizada lá no impulso nervoso e na contração que é possibilitada por relação neuromuscular. Mas só e somente só, olha aqui, o sódio, ele possibilita então um controle hídrico das células. Porque daí o meio tende a ficar hipertônico com maior concentração de sódio e ele concentra mais água, então ele faz um controle osmótico. A gente sabe que a falta de sódio e potássio, ele vai levar um descompasso do impulso nervoso, levando a distúrbios do sistema nervoso e da atividade neuromuscular. Chegando ao fim, temos o cloro, onde o cloro atua num equilíbrio iônico, e a gente vai ver isso na nossa aula de fisiologia humana lá no sistema respiratório, porque ele atua lá nas hemácias no transporte do gás carbônico, e a gente sabe que a falta de cloro leva uma desregulação do equilíbrio iônico celular, principalmente lá nas hemácias. E o último deles, o flúor esse relacionado também na constituição, óssea e dentária, mas a falta de flúor, ele pode levar a cáries dentárias. Então, de sais minerais, o que tu tem que revisar é isto. Agora, revisando a parte dos compostos orgânicos, vamos começar com as chamadas vitaminas, e a primeira delas do complexo lipossolúvel, aqueles que têm como precursores compostos lipídicos. A primeira vitamina é a vitamina A, também chamado de retinol. Essa vitamina A ela é importante para a manutenção dos nossos epitélios, principalmente o epitélio que promove uma visão normal, que é dado pela nossa retina, que é constituído por cones e bastonetes. Mas a falta da vitamina A principalmente leva a problemas da manutenção da pele, mas leva à chamada cegueira noturna. A vitamina D, chamada de calciferol, ele é importante na absorção do cálcio, do fósforo, para a constituição dos nossos ossos. Tanto é que a sua falta leva ao chamado raquitismo. A vitamina E, que é o trocoferol, essa vitamina E, ela age como um antioxidante para as nossas células, mas ele também atua na nossa fertilidade. A falta de vitamina E está relacionada, então, com anemias, lesões musculares e nervosas, dadas à oxidação das células, mas a principal função citada é a esterilidade quanto à sua deficiência. E a vitamina K, a quinona, a vitamina K, que é a quinona, ela age, olha que importante, na coagulação sanguínea junto com o cálcio. A falta de vitamina K leva a hemorragias, a uma diminuição do tempo de coagulação sanguínea e também na formação de coágulos. Então, essas foram as vitaminas lipossolúveis. Seguimos agora com as vitaminas que são as chamadas hidrossolúveis. Então, iniciamos com a vitamina chamada vitamina B1 e a vitamina B2. Por que eu vou trabalhar com as duas juntas? Porque as duas atuam estimulando o metabolismo energético em relação à respiração celular. Porém, em vias metabólicas diferentes, porque a vitamina B1, ela vai, na sua carência, levar ao chamado beriberi, que é o quê? A inflamação dos nervos, que leva à paralisia e atrofia muscular. Mas a vitamina B2, na sua carência, leva à chamada queilose,
que vai ser o quê? A não manutenção dos nossos epitélios, levando a rachaduras na boca, na língua, lesões de pele e do sistema nervoso. Então a gente entende que a vitamina B1 ela ativa a respiração celular, por exemplo, nas células musculares e nervosas, e a vitamina B2 na manutenção dos nossos epitélios, certo? Já a vitamina B3 ela age como na desintoxicação, na desintoxicação do nosso organismo, mas também estimula a produção de hormônios e esteroides, hormônios sexuais, né, pela nossa glândula suprarrenal. Mas ela também faz uma manutenção, e essa parte é muito importante, dos nossos epitélios e os nossos nervos. Tanto é que a sua falta leva, olha aqui, ó, leva ao chamado pellagra, né? E essa pellagra é caracterizada por distúrbios como diarreia, problemas de pele como dermatite e problemas de distúrbio nervoso. Mas a vitamina B3 também leva à insônia e dor de cabeça. A próxima vitamina é a chamada vitamina B6, que acelera o metabolismo dos aminoácidos. Tanto é que a falta deles pode levar, por exemplo, lesões de pele por a não síntese, por exemplo, da queratina, pela falta dos aminoácidos, dos nervos para com os neurotransmissores e dos músculos, por exemplo, para a formação da actina e miosina, na formação da unidade de contração, que é o sarcômero. Seguimos, porque agora temos a vitamina B8, que atua na síntese da queratina. Veja o complemento aqui. E também na formação da nossa pele. E ainda, ele neutraliza, né, substâncias como o colesterol, compostos orgânicos como o colesterol. Então, a falta de vitamina B8 não leva à não neutralização dessas substâncias lipídicas, que pode levar, então, o aumento da oleosidade, formando furúnculos, aumento da oleosidade do couro cabeludo e a formação de acnes. Já a vitamina B9, que é altamente discutida, ela leva, então, à síntese, né, lá na espermatogênese, no período de diferenciação, na formação do espermatozoide, na formação saudável do espermatozoide, quanto à sua anatomia. E também ela age nas gestantes no desenvolvimento embrionário, na formação do tubo neural. Lembrem, placa, sulco e tubo neural. E aí, a falta de vitamina B9 leva a uma má formação dos espermatozoides, podendo levar à infertilidade masculina, mas nas gestantes, uma má formação do feto, levando então uma má formação do tubo nervoso, causando a espinha bífida ou a também chamada cauda equina, pela má formação do tubo nervoso. A vitamina B12 é a que está relacionada com a formação das hemácias na medula vermelha dos ossos, lá na eritropoese. E aí, a não presença ou a falta de vitamina B12 leva às chamadas anemias. Já o último deles, que é a vitamina C, o ácido ascórbico, ele está relacionado à síntese do colágeno, a proteína mais abundante do nosso organismo, e também estimula o nosso sistema imunológico. Mas a falta de vitamina C leva ao chamado escorbuto, que é caracterizado pelo sangramento das gengivas e da pele também, mas principalmente das gengivas aqui. E também pela falta de vitamina C, a pessoa terá uma baixa imunidade. Então essas foram as vitaminas hidrossolúveis. Seguindo a nossa revisão, agora a gente vai falar dos chamados carboidratos, ou também conhecidos como glicídios,
popularmente chamado de açúcares, que são as fontes imediatas de energia para as nossas células. O que você deve lembrar aqui? Que a gente vai dividir eles em 3 grupos. O primeiro deles está aqui, o chamado grupo dos monossacarídeos. Estes são os açúcares simples, que são constituídos aqui de 3 a 7 átomos de carbono, e que aí eles podem ser trioses, tetroses, pentoses, hexoses e heptoses. Quais são os mais importantes deles aqui? As pentoses. Quem são elas? A ribose, que forma então o chamado, vamos lá, o chamado aqui RNA e ATP, e a desoxirribose, que forma o DNA. Importante isso. Depois, as chamadas hexoses, que são os açúcares de 6 carbonos. Vamos lembrar quem são? Glicose, a chamada galactose e a frutose. Certo? O segundo grupo, formado então pelos oligosacarídeos. Poucos sacarídeos. Quem são os monômeros? Os monossacarídeos. Então, o mais importante deles são os disacarídeos. O que tu tem que lembrar primeiro aqui? Que os oligosacarídeos são formados de 2 a 10 monossacarídeos. Mas os mais importantes, os mais citados em provas, são os disacarídeos, que são constituídos pela união de 2 monossacarídeos. Esta união aqui é aquela que a gente conhece como a chamada ligação glicosídica. Então, quem são os mais importantes? Os disacarídeos mais importantes e os mais citados. Aqui, ó, a maltose, que é glicose mais glicose, a sacarose, que é glicose e frutose, e a lactose, que é glicose mais galactose. Lembra da relação dos intolerantes à lactose aqui. Bom, depois nós temos os polissacarídeos. Os polissacarídeos, então, já são açúcares mais complexos, mas olha a importância do que eu vou falar agora. Eles são insolúveis em água. Então, o que tu tem que lembrar aqui? Que tu não consegue quebrar eles com molécula de água, da mesma forma que a gente não consegue hidrolisar monossacarídeos. Bom, os polissacarídeos a gente divide em 2 grandes grupos. Os polissacarídeos, que a gente vai chamar eles de energéticos, e os estruturais. Vamos lá. Quem são os energéticos? Glicogênio, que a gente encontra onde? Nos animais e nos fungos. E o amido, que é a forma de armazenamento de energia em plantas e algas. Mas existem também os polissacarídeos estruturais, que tem aqui, ó, a quitina, que a gente encontra na parede celular dos fungos e em animais, formando a rádula de moluscos, cerdas em anelídeos e o exoesqueleto de artrópodes. E a celulose, formando a parede celular de plantas e de algas. E esses foram os carboidratos. Agora vamos revisar os lipídios. Lipídios que a gente conhece eles porque são aqueles compostos insolúveis em água. Mas tu tem que lembrar que eles são solúveis em compostos orgânicos, como por exemplo, álcool, éter, clorofórmio. O que tu tem que saber aqui, e que é bem importante, é as funções gerais dos lipídios. Vamos lá para elas então. Funções gerais. Reserva energética, ele fica lá armazenado dentro dos adipócitos, já vamos ver como. Estrutural, porque nas mulheres ele vai se acomodar lá depois da puberdade, nas mamas e na região da cintura, formando o culote. Ele funciona como isolamento térmico, constituindo a nossa hipoderme e uma proteção também contra impactos mecânicos, tá? Olha aqui o acúmulo de gordura, né, na palma das nossas mãos e nas solas dos nossos pés. Nós dividimos eles em 5 grupos. Vamos lá! Os 5 grupos são, primeiro deles, os chamados cerídeos. Qual que é a função dos cerídeos? Ele promove impermeabilização, porque a gente encontra ele em
caules, flores, folhas, mas também ele faz uma proteção, certo? No nosso caso, constituindo o cerume do nosso ouvido. Os cerídeos também formam a cera das abelhas. Depois, os glicerídeos. Essa é a nossa forma de armazenamento, porque os glicerídeos serão formados aqui, olha lá, por ácidos graxos, que são longas cadeias de carbono e hidrogênio, e um glicerol. Então, eles funcionam basicamente como a nossa reserva de energia. Seguimos falando dos fosfolipídios. Os fosfolipídios, olha lá, bicamada fosfolipídica. O fosfolipídio, como ele tem uma região que gosta de água, que é hidrofílica, e a cauda que não gosta, que é hidrofóbica, irá constituir a bicamada fosfolipídica da chamada membrana plasmática. Temos ainda dentro dos lipídios os complexos conhecidos como esteroides. Esses lipídios do tipo esteroides são aqueles que irão formar aqui, olha lá, os hormônios sexuais. Lembrem-se deles: testosterona, progesterona e estrógeno. Também irá formar vitaminas, constituir membrana plasmática e ainda por cima é um dos elementos importantíssimos para a constituição do colesterol, que nós sintetizamos pelo fígado, mas também sintetizamos, porque também obtemos ele na nossa alimentação. Claro que tu vai lembrar da relação do HDL e LDL. HDL, bom colesterol, LDL é o mau colesterol. E o último deles, temos aqui os carotenoides, que são pigmentos de cor amarelo, laranja, vermelho, que auxiliam na chamada fotossíntese. Então, esses foram os lipídios. Agora é a hora da revisão de proteínas. Compostos orgânicos esses que têm uma série de funções. Então, entre elas, nós temos aqui, olha só, função estrutural. Por exemplo, constituindo ossos, músculos, cartilagens, vários dos nossos tecidos, vários dos nossos órgãos. Função de defesa, por exemplo, os anticorpos. Na função de transporte, a nossa hemoglobina de natureza proteica. Ainda por cima, ação catalisadora, na relação das enzimas. E por fim, na sua constituição, na sua função hormonal, como mensageiro químico. Só que a gente sabe aqui que as proteínas são polímeros e são formados por unidades menores que são chamados de aminoácidos. O que tu tem que ter nas tuas anotações sobre aminoácidos? Que tem dois grupos. Os essenciais, que é aquele que a gente não produz, a gente tem que obter a partir da nossa alimentação, e os não essenciais, ou chamado de naturais, que são aqueles que a gente consegue sintetizar. Agora, os aminoácidos serão formados aqui eles, na sua constituição geral. Todo aminoácido será formado então, vamos lá, aqui o NH2, ou seja, o grupo amino. O COOH, o chamado grupo carboxílico. O radical, que é o que vai determinar quem é o aminoácido. O carbono central, ou também chamado de carbono alfa, e o hidrogênio, porque o carbono quer fazer 4 ligações. Mas, para formar as proteínas, esses aminoácidos devem estar ligados. Irão formar o que a gente chama, então, vamos lá, aqui das chamadas ligações peptídicas. O que é uma ligação peptídica? É a ligação feita entre o OH do grupo carboxílico de um aminoácido mais o nitrogênio do grupo amino de outro aminoácido. Então é estabelecida a ligação entre o carbono do grupo carboxílico e o nitrogênio do grupo amino, formando uma ligação peptídica. Lembre-se que a ligação peptídica, ela se dá através de uma desidratação, porque se eu ligar esse OH mais esse
Se eu fizer a ligação entre esse OH e esse hidrogênio, eu tenho a formação de, agora sim, água. Então é um processo de anabolismo por desidratação. E quando eu quero quebrar a ligação peptídica, eu hidrato a ligação, faço um catabolismo por hidratação. Mas a gente sabe também que a principal função e o que é cobrado sobre proteínas é a sua função enzimática, né? Olha lá, as enzimas. As enzimas, elas aumentam a velocidade de uma reação metabólica, só que não elevam a energia de ativação, ou seja, sem elevar a temperatura. Só que a gente sabe aqui que as enzimas, elas são influenciadas por dois fatores. E estes dois fatores são eles, olha lá, aqui ó, a temperatura, temperatura e o pH. Muito bem. Então aqui a gente sabe que as enzimas também funcionam com a sua especificidade, com um modelo chamado chave-fechadura. Então a gente pode ver aqui, ó, uma enzima que tem um sítio de ativação, certo? Um sítio ativo ou um centro ativo, onde ocorrerá um encaixe perfeito do substrato à enzima. Aí ele vai formar um complexo enzima-substrato e depois teremos os produtos. Percebam que a enzima, ela não foi consumida pela reação, certo? Isso é importante de ser lembrado. Ela não é consumida pela reação, ou seja, ela pode realizar mais de uma atividade metabólica, ela pode ser reutilizada. Então essas foram as proteínas. Valeu por a nossa revisão de bioquímica celular. Vamos para as nossas próximas aulas de revisão. Valeu!